Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Neuroanatomia Fácil da Liga Acadêmica Acreana de Neurologia e Neurocirurgia. Eu irei apresentar agora, gente, o módulo 10, e a aula vai ser sobre o Sistema Nervoso Autônomo. Eu me chamo Joelma, sou aluna do quarto período de Medicina da UFAC e sou ligante da UAM. Então, os objetivos dessa aula será fazer uma breve introdução do sistema nervoso, falar da organização e divisão desse sistema, das diferenças entre sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Vamos abordar também os neurotransmissores e alguns aspectos anatômicos importantes. Então, o sistema nervoso, ele vai se dividir em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático, ele também é chamado de sistema nervoso da vida de relação. Isso porque ele vai relacionar o organismo com o meio ambiente, com o meio externo. E isso através do seu componente aferente e do seu componente eferente, que a gente vai explicar no próximo slide. Já o sistema nervoso visceral, ele está mais relacionado com a inervação das vísceras. E é por essa razão que ele vai ter relação com a atividade das vísceras e também vai ser importante para a manutenção da homeostasia dessas estruturas. No sistema nervoso somático, a gente observa que ele é composto por uma parte aferente e um componente eferente. Antes de a gente explicar efetivamente os componentes do sistema nervoso somático, é importante quando nós observamos essa imagem aqui, a gente lembre que isso aqui nada mais é do que uma secção transversal da medula. Perfeito? Então, foi feita uma secção transversal e foi feito um aumento aqui para a gente observar, tendo essa parte mais cinzinha que é a substância cinza, e essa aqui é a substância branca da medula. Tendo isso em mente, agora vamos entender o componente aferente e o componente eferente do sistema nervoso somático. Então, como é que esse sistema ele realmente vai associar, né, ele vai integrar o organismo com o ambiente? No sistema nervoso, no componente aferente, vai existir o que se chama de receptores periféricos. Quando esses receptores periféricos são estimulados, o impulso irá seguir aqui através dessa fibra verdinha, que é a fibra aferente, até o sistema nervoso central, que é os centros nervosos. Então, aqui a gente tem, no componente aferente, uma região de receptor periférico. A partir daqui, o impulso vai do receptor periférico em direção ao sistema nervoso central. Já o componente eferente vai via informação, o impulso do sistema nervoso central, que é através desse neurônio roxo, que é o neurônio eferente, em direção ao músculo. E aqui, quando esse impulso chegar no músculo, ele vai fazer uma movimentação, uma contração desse músculo, por exemplo. Então, é assim que esse sistema nervoso somático ele consegue relacionar o indivíduo com o meio ambiente. Já o sistema nervoso visceral, ele também vai ter um componente aferente e um componente eferente. Então, vamos com calma. No sistema nervoso visceral, a primeira coisa que a gente observa de diferente é que os receptores aqui, eles se encontram nas vísceras. E também os impulsos direcionados do sistema nervoso central, eles estão indo para a víscera, o que se diferencia do sistema nervoso somático. E aqui a gente tinha o quê? O músculo, para onde se direcionava o componente eferente, e os receptores normalmente eram periféricos, receptores periféricos. Então, essa é a diferença inicial. Na parte aferente, então, do sistema nervoso visceral, os receptores eles vão estar localizados nas vísceras, e quando esses receptores eles forem ativados, o impulso ele vai seguir pela fibra aferente até o sistema nervoso central. Então, qual seria o caminho que esse impulso vai seguir? Do receptor presente nas vísceras até o sistema nervoso central. No componente eferente do sistema nervoso visceral, ele vai ser, então, o nosso tema da nossa aula, que é o sistema nervoso autônomo. Ele vai ser correspondente à mesma coisa. Então, quando eu falar de sistema nervoso autônomo, lembrem que eu estou me referindo a essa via aqui, ó. Essa via azul, que é esse neurônio azul claro, e esse neurônio azul escuro. Essa é a via, o componente eferente do sistema nervoso visceral. Então, aqui, o impulso ele vai vir do sistema nervoso central em direção à víscera.
E esse sistema nervoso autônomo, que é correspondente a essa via, ele ainda vai se dividir em simpático e parasimpático. Essa divisão, ela vai ser porque esses dois tipos de sistemas, eles vão ter diferentes respostas, vão promover diferentes respostas dessas vísceras, que a gente vai ver mais adiante a diferença entre eles. Mas antes de entrar, de fato, no sistema nervoso aferente, que é o tema tão sonhado aqui da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho da parte aferente do sistema nervoso visceral, para que nós consigamos ali compreender esse componente também. Então, no sistema nervoso visceral, essa porção aferente, como a gente já falou, os receptores eles vão estar localizados nas vísceras, e das vísceras vai sair o impulso em direção ao sistema nervoso central. Um exemplo de Um exemplo prático dessa via aferente é o que ocorre, por exemplo, através do seio carotídeo, que está localizado na bifurcação da artéria carótida comum e artéria carótida externa e interna. Ele se localiza nessa região e ele é formado por baroreceptores. Esses baroreceptores, eles vão identificar alterações na pressão arterial. Outro componente aqui, que também seriam os receptores correspondentes aos receptores aqui das vísceras, como está representado na imagem, é o corpo carotídeo. O corpo carotídeo ele também se encontra aqui na bifurcação da artéria carótida. Só que o corpo carotídeo ele já vai estar relacionado à verificação do teor da taxa de oxigenação do sangue. Então, o que acontece? O impulso ele vai ser captado, por exemplo, no seu carotídeo aqui, ele vai captar, através dos baroreceptores, a informação da pressão arterial. De acordo com essa variação, vão ser enviados constantemente no nosso sistema nervoso central, através da fibra aferente, as informações sobre a pressão arterial. Só que esses impulsos são impulsos inconscientes. A gente não chega a pensar, poxa, agora eu estou com 120 por 80 milímetros de mercúrio na minha pressão. Ou a gente também não pensa, agora minha saturação de oxigênio está 95%. A gente não chega a ser consciente dessas informações, mas elas estão constantemente chegando no nosso sistema nervoso central, e isso é importante para que, se houver alguma desregulação, tanto na pressão quanto aqui na taxa de oxigenação do sangue, para que hajam respostas para reequilibrar essas alterações, uma vez que isso é fundamental para manter o equilíbrio e o funcionamento do nosso corpo. Mas existem também alguns impulsos viscerais que são conscientes, como a sede, a fome, a plenitude gástrica e a dor também podem ser impulsos gerados através de receptores viscerais que chegam no sistema nervoso central, mas que se tornam conscientes. Agora sim, gente, sei que estava todo mundo aí muito ansioso, mas vamos agora falar do sistema nervoso visceral eferente. Efetivamente, vamos falar do sistema nervoso autônomo a partir desse momento. Então, aqui no sistema nervoso autônomo, o que vai acontecer? O impulso, ele vai ser originado aqui na região do sistema nervoso central, ele vai ser transferido até a região de vísceras, das regiões das vísceras. Nessa região das vísceras, ela vai inervar a musculatura dessa víscera, pode inervar também alguma glândula, como a gente vai ver mais adiante. Esse sistema, o sistema nervoso autônomo, ele é caracterizado por ser involuntário. Isso significa que a gente não consegue controlar as ações desse sistema. Não é uma coisa que está sob nosso controle. Outra questão é que a gente pode observar que, diferentemente do sistema nervoso somático, essa via eferente, esse sistema nervoso autônomo, ele é formado por dois neurônios. Tá vendo aqui, ó? O neurônio é azul mais claro e o outro neurônio azul escuro. Dentro da neuroanatomia, esses neurônios se chamam, esse azul claro seria o neurônio pré-ganglionar, e esse aqui azul escuro seria o neurônio pós-ganglionar. Para entender bem e fixar qual é o pré e pós-ganglionar, a gente precisa entender o que é um gânglio. O gânglio, gente, vocês pensem assim, quando os neurônios eles se encontram fora do sistema nervoso central, eles tendem a organizar os seus corpos em um único local. É como se ficasse um amontoado de corpos de neurônio, como se observa aqui nessa imagem. Então, essas bolinhas aqui, todas seriam corpos de neurônio. Aí, desses corpos de neurônio vão ser as suas axônios, as suas fibras, formando os nervos. Então, o gânglio
seria como que vários corpos de neurônio ali numa mesma região. Então, essa região aqui mais dilatada seria correspondente ao gânglio. Aqui na imagem, para ficar mais didático, só tem um corpo de neurônio. Mas aqui vocês imaginem que tem vários corpos de neurônio aqui nessa região. Então, esse aqui seria o gânglio, perfeito? Então, o neurônio antes do gânglio é chamado de neurônio pré-ganglionar. E o neurônio depois do gânglio é chamado de neurônio pós-ganglionar. Aqui, então, a gente tem uma característica importante do neurônio pré-ganglionar. O corpo do neurônio pré-ganglionar, ele está localizado no sistema nervoso central, para ser mais específica, na substância cinzenta da medula. Já o corpo do neurônio pós-ganglionar, ele está localizado nos gânglios. E aqui nessa região de gânglio é onde ocorre a sinapse do neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar. É por essa razão que o neurônio pré-ganglionar também é chamado de pré-sináptico, perdão, e o neurônio pós-ganglionar é chamado de neurônio pós-sináptico. Agora a gente vai falar um pouquinho da organização do sistema nervoso autônomo. Como nós já vimos, existem os neurônios pré e os neurônios pós-ganglionares. Isso vai depender da localização dos gânglios, se eles estão antes ou depois dos gânglios. E os corpos dos neurônios, eles estão localizados na região da medula. Aqui, a gente tem que o sistema nervoso autônomo, ele se divide em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Os corpos dos neurônios pré-ganglionares que fazem parte do sistema nervoso simpático estão localizados nos segmentos medulares de T1 a T12 e no primeiro e segundo segmento lombar da medula. Então, essa região aqui, tóraco-lombar, seria a região onde estão localizados os corpos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. Então, essas bolinhas azuis aqui é onde estão localizados os corpos dos neurônios do sistema nervoso simpático. Já no sistema nervoso parasimpático, os corpos dos neurônios pré-ganglionares estão localizados na região de tronco e também nos segmentos sacrais, no S2, S3 e S4. Então, nessa região onde a gente observa essas bolinhas, é onde estão os corpos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. Então, existe uma diferença na localização dos corpos dos neurônios pré-ganglionares no sistema nervoso simpático e parasimpático. No sistema nervoso simpático, esses neurônios, eles vão estar, os corpos desses neurônios vão estar localizados na medula torácica e no primeiro e segundo segmento lombar, e os corpos dos neurônios no sistema nervoso parasimpático estarão localizados no tronco e na região sacral. Então, a gente vai ter, saindo dessa região onde tem os corpos do neurônio pré-ganglionar, ele vai até o gânglio, onde ele vai fazer comunicação com o neurônio pós-ganglionar, fazer a sinapse, e aí esse neurônio pós-ganglionar vai levar essa informação até as vísceras, até as glândulas lacrimais, salivares, até o pulmão, coração, fígado, trato gastrointestinal, trato geniturinário. E como que ele vai fazer essa, vamos dizer assim, essa sinapse, esse neurônio pós-ganglionar, quando ele chega aqui, por exemplo, no coração. Quando ele chega no coração, ele vai se comunicar, na verdade, com a musculatura extrada cardíaca. E quando chega aqui na região do trato gastrointestinal, ele pode inervar tanto a musculatura lisa, presente aqui nessa região, quanto glândulas, ou glândulas até de outras regiões também. E aí, quando ele se comunica, quando ele faz essa sinapse, ele vai ter determinadas, ou ele vai estimular determinadas ações, determinadas situações nessas vísceras, ou ele vai inibir. E isso a gente vai falar mais na frente, que são as funções do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a gente já falou da localização dos corpos dos neurônios do sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático ele vai ser chamado de tóraco lombar e o parasimpático de crânio sacral, exatamente pela localização dos corpos dos neurônios pré-ganglionares ali na medula. Tem também uma diferença muito importante entre o sistema nervoso simpático e parasimpático em relação ao comprimento das fibras. E aqui nessa imagem isso fica bem claro. Então, para entender essa imagem aqui, gente, essa parte aqui, toda a laranja, ela se refere ao sistema nervoso simpático.
E esse quadradinho aqui, esse retângulo, ele tá representando o órgão-alvo, a víscera. E esse aqui representa o sistema nervoso parasimpático. Então, vamos começar aqui pelo simpático. No simpático, a fibra pré-ganglionar, ela vai ser curta. Vocês observem aqui, ó, essa fibra pré-ganglionar saindo aqui da região, mais ou menos da região torácica, da medula, então, realmente é um neurônio do sistema nervoso simpático, ela vai ser uma fibra curta. E ela vai fazer sinapse com gânglio normalmente próximo da medula. E ela vai fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que tem uma fibra longa, e vai chegar, então, no órgão-alvo, que seria aqui o retângulo. Já no que se refere ao sistema nervoso parasimpático, ele está representado aqui saindo da região do tronco, e ele vai ter uma fibra pré-ganglionar bastante longa, que normalmente praticamente chega dentro da víscera do órgão, onde faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que é uma fibra mais curta, que vai então inervar esse órgão, essa víscera. Agora a gente vai falar um pouquinho dos neurotransmissores. O que seria um neurotransmissor? Pensem assim, o neurotransmissor é como se fosse a linguagem que os neurônios eles conversam entre si e com o órgão que eles vão estimular ou inibir. Então, para ficar mais tranquilo, quando o neurônio ele libera a acetilcolina, é como se a língua oficial desse neurônio fosse acetilcolina. Então, ele vai ser um neurônio colinérgico. Quando o neurônio libera a noradrenalina, é como se a língua dele, para se comunicar com o outro, fosse a noradrenalina. Então, ele vai ser chamado de adrenérgico. Então, vamos lá. Existe uma diferenciação de neurônios colinérgicos e adrenérgicos da distribuição do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, esse aqui representa o neurônio, essa imagem aqui em laranja, vermelho, né? Representa o sistema nervoso simpático. E a imagem aqui em azul, dos neurônios azuis, representa o sistema nervoso parasimpático. Vamos lá. Na região do sistema nervoso simpático, o que, que vai acontecer? O neurônio pré-ganglionar, que é esse aqui, ele vai liberar na fibra sináptica a acetilcolina. Então, ele vai ser um neurônio colinérgico. Já o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele vai liberar a noradrenalina. Então, ele vai ser um neurônio adrenérgico. E a noradrenalina vai ser captada aqui pelo tecido-alvo através de receptores adrenérgicos. Então, nós dizemos que no sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar ela vai ser colinérgica e a pós-ganglionar adrenérgica. No sistema nervoso parasimpático, a fibra pré-ganglionar vai liberar aqui no terminal a acetilcolina. Então, é um neurônio colinérgico. E a fibra pós-ganglionar vai liberar aqui novamente a acetilcolina, sendo também um neurônio colinérgico. Então, tanto o neurônio pré-ganglionar quanto pós-ganglionar são colinérgicos no sistema nervoso parasimpático, sendo que o receptor que traz acetilcolina no tecido-alvo são os receptores muscarínicos. Agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças fisiológicas entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Normalmente, as ações ali nas vísceras do sistema nervoso simpático são antagônicas às ações do sistema nervoso parasimpático. No entanto, apesar disso ocorrer na maioria dos casos, essa regra não pode ser generalizada. Por quê? Existe uma exceção, existem exceções a essa regra. A inervação das glândulas salivares, tanto a inervação simpática quanto a inervação parasimpática, a estimulação dessas duas vias, vai ocasionar uma secreção aumentada de saliva. Então, apesar de a maioria ser antagônica, existem exceções. Então, o mais correto a dizer é que o sistema nervoso simpático ele atua de forma coordenada com o sistema nervoso parasimpático para a manutenção da homeostasia e do funcionamento do nosso organismo. Então, quando uma determinada víscera, quando um determinado órgão, ele tem uma inervação autônoma, ou seja, quando ele tem uma inervação ali do componente eferente do sistema nervoso visceral, essa inervação ela vai ser mista. Ela vai ter fibras tanto do sistema nervoso simpático quanto do sistema nervoso parasimpático. Além disso, outra característica importante que está relacionada ali
ao tamanho das fibras pré e pós-ganglionar é que no sistema nervoso parasimpático a ação é mais localizada. Isso porque a fibra pré-ganglionar é longa e praticamente chega no órgão-alvo para fazer sinapse com a fibra pós-ganglionar, que já está lá dentro do órgão. Então, isso quer dizer que a ação do parasimpático vai ser muito mais localizada, se comparada, por exemplo, com o sistema nervoso simpático, em que a fibra pré-ganglionar é curta e a fibra pós-ganglionar ela é longa. E aí, quando ela chega aqui nessa região do órgão, pode ser que essa informação ela chegue de forma mais difusa. Então, aqui, para que o indivíduo ele tenha a sua vida preservada, é importante que haja um equilíbrio entre as respostas parasimpáticas e a resposta simpática, de acordo com a necessidade que esse indivíduo apresentar. Em uma situação de tranquilidade, em uma situação de repouso, o que vai predominar é a resposta parasimpática. E nesse contexto, é o momento em que o trato gastrointestinal pode funcionar sem restrições. Mas em um contexto ali de emergência, em uma situação emergencial, em que o indivíduo ele vai ter que lutar ou ele vai ter que fugir, vai predominar a atividade simpática, que vai preparar esse indivíduo para responder a essa determinada situação. Então, aqui, vamos agora falar sobre o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele vai ser atuante, ele vai prevalecer em relação ao parasimpático em situações de emergência, em situações de luta e fuga, que se diz. Essa situação é quando, por exemplo, o indivíduo está andando ali em determinado um ambiente rural, ele está fazendo uma caminhada e de repente ele se depara com uma onça. A visão da onça vai gerar um impulso nervoso que vai ser levado até o cérebro. E no cérebro, esse impulso vai gerar uma emoção nesse indivíduo, que é o medo. A partir disso, no hipotálamo vão ser gerados impulsos. Esses impulsos nervosos, eles vão descer aqui pela medula e vão chegar até a região tórax-lombar, que é onde ficam os focos dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. Esses neurônios pré-ganglionares vão ser ativados, vão até os gânglios, vão fazer sinapse com os neurônios pós-ganglionares, e os neurônios pós-ganglionares vão levar essa informação até o órgão-alvo, a víscera-alvo. E nessa região, eles vão eles vão estimular essas vísceras, esses órgãos, de modo a possibilitar ao indivíduo uma resposta diante dessa situação, diante dessa onça. Então, o que o sistema nervoso simpático ele faz? Ele vai preparar o organismo para situações de estresse, para situações de emergência, em que esse indivíduo ou vai ter que lutar para preservar a sua vida ou vai ter que fugir. Então, quais são, de fato, as mudanças que o sistema nervoso simpático ele ocasiona a partir da sua inervação e estimulação durante esses períodos de estresse? Primeiro que ele vai auxiliar na conversão do glicogênio em glicose, que vai ser liberado no sangue, ou seja, isso vai permitir uma maior liberação de energia no sangue para as células musculares, para as células cardíacas, que vai ser importante para que esse indivíduo ele consiga atender às demandas musculares, caso ele precise lutar, caso ele precise correr, enfim. Também vai ocorrer a dilatação dos brônquios, uma vez que esse indivíduo ele vai estar numa situação em que ele precisa de oxigênio, em que ele precisa ali da funcionalidade da sua musculatura, é importante essa dilatação dos brônquios para a entrada de mais ar ali nos pulmões, permitindo uma melhor troca gasosa, aumentando a concentração de oxigênio no sangue e permitindo esse maior aporte de oxigênio para a musculatura. Além disso, aumenta-se o ritmo cardíaco, aumentando assim o suprimento de sangue para os músculos. Também tem inibição do trato gastrointestinal. E por que isso é importante? Porque normalmente o fazer gastar energia fazendo digestão, ou até mesmo de um suprimento sanguíneo ir para a região do trato gastrointestinal. É o momento de esse sangue ir para a região muscular, ir para a região em que vai ser necessitada de mais aporte sanguíneo, de mais nutrientes, mais energia, para que esse indivíduo ele possa sair da situação. Além disso, também pode ocorrer um aumento da pressão arterial,
durante a atuação do sistema nervoso simpático. E também outra característica é que ocorre a dilatação da pupila. O indivíduo ele tem que ver bem ali a situação para que ele consiga realmente ter uma boa resposta. Então, todas essas alterações ocasionadas pelo sistema nervoso simpático é para preparar esse indivíduo para essa situação. Então, é muito importante que vocês sempre associem essa situação de luta e fuga ao sistema nervoso simpático, que é bastante intuitivo de pensar aí nessas ações do sistema nervoso simpático. E por oposição, a gente vai falar agora do sistema nervoso parasimpático. No sistema nervoso parasimpático, é uma situação que o indivíduo está tranquilo, está ali sossegado, e aí que vai atuar o sistema nervoso parasimpático. Nessa situação, ele vai ocasionar a constrição da pupila, a miose. O indivíduo está tranquilo, não precisa ali de uma midríase, ele está tranquilo, a miose é suficiente. Diminui o ritmo cardíaco desse indivíduo. Ele não precisa de muito sangue lá no músculo, normalmente ele está descansando, então está de boas. Vai ter a constrição dos brônquios, pelo mesmo motivo, uma vez que ele não necessita de um aporte maior de oxigênio para os músculos, para as células musculares. E aqui é o momento ideal para o peristaltismo. Já que os músculos não estão necessitando de tanto sangue, de tanta energia, aí essa energia ela vai ser voltada para digestão, para funcionamento do trato gastrointestinal. O sangue vai lá para o trato gastrointestinal, tem a absorção de nutrientes e tudo ocorre na maior tranquilidade possível. No fígado vai ser estimulado o armazenamento do glicogênio, uma vez que o indivíduo ele não está precisando de tanta energia assim, então ele pode armazenar essa energia. Agora, gente, que a gente terminou de falar das diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, falou também da função desses sistemas, a gente vai ver alguns aspectos anatômicos importantes, tanto sobre o sistema nervoso simpático e posteriormente sobre o sistema nervoso parasimpático. A principal formação anatômica do sistema nervoso simpático é o que se chama de tronco simpático. Esse tronco simpático, gente, que está representado aqui nessa imagem, ele é formado por uma cadeia de gânglios que são unidos por ramos interganglionares. E aí, cada gânglio simpático, ele vai se estender de cada lado aqui da região vertebral, do crânio até o cóccix. Aqueles que estão localizados na coluna vertebral, ao lado da coluna vertebral, são chamados de paravertebrais. E os paravertebrais eles vão ter uma porção cervical e uma porção torácica. Uma coisa interessante desses gânglios aqui da porção torácica é que a partir do T5 vão sair os nervos esplâncnicos. Esses nervos eles vão descer aqui pela região do diafragma, aqui representado, e vão penetrar na cavidade abdominal para fazer a inervação dessas estruturas abdominais. Também existem os chamados gânglios pré-vertebrais, que eles se localizam anteriormente à aorta, esses pré-vertebrais, anteriormente à coluna vertebral e à aorta abdominal, próximo aos ramos abdominais da artéria aorta. Então, existem aqui também esses gânglios pré-vertebrais. E, basicamente, os ramos comunicantes, eles são filetes nervosos que vão acabar unindo essas regiões aqui dos gânglios com os nervos. É basicamente isso dessa parte. Agora, em relação aos neurônios, a gente já falou que nos neurônios que eles são nervoso simpático, nós temos os neurônios pré-ganglionares, que são mais curtos, e os neurônios pós-ganglionares, que são mais longos. Esses neurônios pós-ganglionares, aqui do sistema nervoso simpático, eles vão ter, na verdade, alguns tipos de trajetos possíveis. Esse nervo, ele pode acompanhar o nervo espinhal e ir até a região em que ele necessita inervar. Ele pode ser um nervo independente, ou seja, ele sai diretamente do gânglio para a região, para a víscera que ele vai inervar, como é o caso dos nervos que vão para a região do coração. E também existem aqueles que vão acompanhar as artérias,
eles se acolam, meio que se acolam às artérias, e aí vão inervar o território vascular dessa artéria. Agora a gente vai falar dos aspectos anatômicos aqui do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, como nós vimos, ele vai ter uma parte craniana, que vai ser constituída aqui por alguns núcleos do tronco encefálico, e aí as fibras nervosas vão sair dessa região, vão ter a comunicação com os gânglios e depois com as fibras pós-ganglionares. Os corpos dos neurônios pré-ganglionares, então, nessa região aqui da parte craniana do sistema nervoso parasimpático, vão se localizar em alguns núcleos dessa região e eles saem aqui juntamente com alguns pares de nervos cranianos. Na parte sacral do sistema nervoso parasimpático, os neurônios pré-ganglionares, eles estão localizados na região dos segmentos S2, S3 e S4, e as fibras pré, elas vão sair pela raiz ventral, né, as fibras pré-ganglionares, perdão, vão sair pela raiz ventral dos nervos sacrais e vão chegar até a região ali das vísceras, do tronco, dos gânglios, fazendo conexão com os pós-ganglionares, que vão chegar até as vísceras. Também é interessante que é dessa região aqui sacral que vão se originar os nervos esplâncnicos, que vão em direção aqui, que vão nervar principalmente as vísceras da cavidade pélvica. Agora, em relação aos plexos viscerais. Esses plexos, na verdade, eles são considerados como emaranhados de nervos, de gânglios, e eles estão presentes aí na cavidade torácica, na cavidade abdominal e na cavidade pélvica. Eles são formados tanto por fibras dos dois sistemas, né, sistema nervoso autônomo e visceral, como também por fibras aferentes. Então, na cavidade torácica, existe o plexo cardíaco, o plexo pulmonar e o plexo esofágico. Na cavidade abdominal, existe o plexo celíaco entérico, e na cavidade pélvica, o plexo hipogástrico superior e inferior. Então, aqui nós observamos, eu vou explicar para não delongar muito, o plexo entérico. O plexo entérico, ele fica na parede do tubo digestivo, e, na verdade, ele vai ser formado por dois plexos, que é o plexo mioentérico e o plexo submucoso. Nesse plexo, vai existir neurônios pré-ganglionares, neurônios, os próprios gânglios e os neurônios pós-ganglionares. Ou seja, existe uma via nervosa completa aqui. Significa que eles vão ter aqui receptores mais próximos ao núcleo aqui do intestino. Esses receptores podem captar esses estímulos, levar esses estímulos até o gânglio, onde eles vão fazer sinapses com o neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar, ele vai inervar determinada estrutura, a musculatura lisa ou alguma glândula, e vai, de alguma forma, estimular essa víscera. Então, isso significa que o sistema nervoso entérico, ele é independente, e ele consegue fazer uma via nervosa completa. Mas o que acontece é que o sistema nervoso autônomo, ele vai modular o funcionamento desse sistema nervoso entérico. É isso, gente. Muito obrigada. Aqui estão as referências. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido.